Graça e paz, meus irmãos, vamos meditar em 2 Coríntios capítulo 3, verso 12 até o verso 18. O texto diz: Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Paulo continua a sua comparação entre nova aliança e antiga aliança, e ele fala como ele tem ousadia para ensinar as verdades de Deus nesse período da nova aliança. Ele tem ousadia e especialmente ele se compara com Moisés por ele não precisar colocar um véu sobre o seu rosto. E a verdade é que aqui, 2 Coríntios capítulo 3, Paulo ele traz um esclarecimento nesta informação que não nos é muito clara ao lermos Êxodo capítulo 34. Êxodo 34 fala que o rosto de Moisés brilhava quando ele ouvia do Senhor a sua verdade e que no trajeto entre se comunicar com Deus e ir até o povo para falar a verdade ouvida, ele colocava o véu sobre o seu rosto. Mas aqui Paulo ele esclarece um dos motivos pelo qual Moisés colocava o véu sobre o seu rosto. É porque aquele brilho do seu rosto, que era resultado do Senhor falar, ele ia pouco a pouco indo embora, ele desvanecia do seu rosto. E se o povo ficava impactado ao ouvir a palavra do Senhor, e enquanto estavam ouvindo, eles viam um sinal de Deus de que aquilo era glorioso, eles viam um símbolo em um rosto brilhando. Moisés estava preocupado em um povo não valorizar tanto a palavra de Deus à medida que eles vissem o brilho indo embora. E ele coloca o véu sobre o seu rosto para o povo não olhar para esse símbolo indo embora, porque Moisés quer tão somente que o povo atente para a palavra revelada, para o valor da palavra, e não propriamente ao valor do símbolo, porque o símbolo não tem valor por si mesmo. Paulo se compara com Moisés e diz: nós temos ousadia no falar, e nós não precisamos de véu, porque o brilho do ensino da nova aliança, ele não está desvanecendo, ele não está sumindo, ele não está perdendo a sua glória. O problema não está propriamente na antiga aliança, o problema está em um povo que olha para a antiga aliança e não entende o propósito da antiga aliança, o propósito de algumas leis que eram temporárias, ou mesmo a essência do ensino do Evangelho, que é a salvação pela graça. Por isso, o verso 14, Paulo diz: mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. O véu permanece diante dos olhos de um judeu que não reconhece Cristo como seu Salvador e que não reconhece que a lei cerimonial ela foi dada para ser temporária. Ele olha para os símbolos como se os símbolos fossem a essência do ensino de Deus. O véu está diante dos olhos dele, prejudicando a sua visão, ele não compreendendo a verdade da essência do ensino do Senhor. Mas até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. O Paulo ele usa toda a figura do episódio de Êxodo 34 para retratar um judeu que não é convertido ao Senhor. Um judeu que não entende que a lei cerimonial ela é dada para ser de até um tempo, até a morte de Cristo, que não entende que a salvação está em Cristo, que o objetivo de toda a lei era apontar para Cristo. É como se ele estivesse lendo as verdades bíblicas do Antigo Testamento e o véu estivesse sobre o seu rosto. Os seus olhos como que obscurecidos, não contemplando a verdade da essência do Evangelho. Há uma necessidade de conversão e somente quando há conversão é que esse véu é tirado e que ele contempla a verdade do Evangelho. O verso 17 diz: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Algumas pessoas tendem a usar
esse versículo para autenticar qualquer tipo de comportamento, porque o Espírito do Senhor é liberdade, então o Espírito me dá autonomia para eu fazer qualquer tipo de coisa. E às vezes aplicam esse versículo até para o contexto do culto, quando se nós estamos no Espírito, nós podemos fazer qualquer coisa, qualquer atitude. E às vezes esse texto também é usado para uma rejeição a qualquer aplicação de regra ou lei do Senhor, ou contra a própria Escritura, alguns trechos da Escritura. Mas o que Paulo está ensinando é que o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito, a liberdade contra o jugo da lei cerimonial. O Senhor, que é Espírito, ele agora age pelo Espírito, ele não instrui a sua igreja por meio de símbolos. O ensino de que o Senhor é Espírito é para fazer contraste com a estrutura da antiga aliança, quando Deus agia por meio de símbolos. Deus, que é Espírito, na antiga aliança, ele ensinava a sua igreja por meio da lei cerimonial, por meio de símbolos, por uma estrutura infantil. Agora a igreja chega à maioridade, é adotada como filha adulta. E agora a igreja do Senhor pode adorar ao Senhor, entendendo pelo ensino do Senhor, o Senhor que é o Espírito que age em nossos corações. Não estamos agora mais voltados para aquilo que é visível, aquilo que é externo, mas ao ensino do Senhor que penetra e preenche os nossos corações. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Paulo ele faz uma correlação entre aquele evento e agora ele coloca nós, todos da nova aliança, no lugar de Moisés. Ele subia ao monte para ouvir do Senhor e ele, naquele momento em que ele estava ouvindo do Senhor, ele estava sem o véu, com o rosto descoberto. Ele estava contemplando o Senhor de perto, ouvindo as preciosas e profundas palavras de Deus. E nós somos como Moisés, nós estamos agora em cima do monte, diante do Senhor, ouvindo as riquezas e a profundidade da palavra de Deus, com o rosto descoberto. E assim como Moisés, ao ouvir a palavra do Senhor, o seu rosto brilhava, ele foi como que impactado e de certa forma transformado. Nós também, quando ouvimos a palavra do Senhor ela vai mudando o nosso coração, ela vai nos transformando de glória em glória. O Senhor vai nos fazendo ser semelhantes a Ele. Nosso caráter é transformado, nosso ser é mudado e pelo Senhor, que é o Espírito, Ele vai nos transformando. Pela palavra de Deus nós podemos contemplar a glória do Senhor. Não vamos contemplar e não vamos buscar a glória do Senhor por meio de sinais e símbolos. Essa foi a marca da estrutura da antiga aliança. Agora nós estamos em um período de aliança superior, quando nós temos que priorizar o alimento da palavra do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe.